O que nos ensina a história de Sansão? Temos muito que aprender com a história de Sansão. Temos que valorizar a presença do Espírito Santo, bem como os propósitos de Deus para nós. Precisamos ainda controlar nossas fraquezas e nunca nos deixarmos vencer por elas, para que, como Sansão, não caiamos nas mãos de nossos inimigos. Em Juízes 14, 5 e 6, encontramos a história de Sansão, um juiz de Israel. Sansão pediu a seus pais para que providenciassem um casamento com uma mulher filisteia que ele havia visto e se encantado. Enquanto Sansão e seus pais viajavam para encontrar a noiva, um leão atacou Sansão. No entanto, com a força que lhe foi dada por Deus, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem nenhum dano a si mesmo. Anos depois, ao voltar para o local do incidente, encontrou um enxame de abelhas e mel no esqueleto do leão, o que levou à famosa charada que Sansão propôs aos filisteus. Durante as festividades do casamento, essa história destaca a força extraordinária de Sansão e os caminhos misteriosos pelos quais Deus operava em sua vida. Juízes 15, 13 e 8 nos traz a continuação da história de Sansão. Após a frustração de seu casamento, ele decide vingar-se dos filisteus. Sansão captura 300 raposas, amarra suas caudas juntas, coloca tochas acesas entre elas e as solta nos campos de cereais filisteus, destruindo as plantações. Mais tarde, em Juízes 15 e 11 e 15, os filisteus reagem prendendo Sansão. No entanto, ele rompe as cordas com facilidade e, sem armas, derrota 1000 homens filisteus com uma queixada de jumento. Finalmente, em Juízes 15 e 20, destaca-se que Sansão liderou Israel por 20 anos, durante o período dos filisteus, mostrando a extraordinária maneira como Deus usou sua força para libertar o povo de Israel das mãos de seus inimigos. Essa saga revela a complexidade da personalidade de Sansão e a intervenção divina em seus feitos. Em Juízes 16, 2 e 3, a história de Sansão continua com sua visita a Gaza, onde ele conhece uma prostituta. Os habitantes de Gaza descobrem sua presença e cercam a casa onde ele está hospedado, planejando prendê-lo pela manhã. No entanto, Sansão escapa no meio da noite, carregando as portas da cidade consigo até o topo de uma colina. Esses episódios revelam a notável força física de Sansão, bem como sua habilidade de escapar de situações perigosas. A história, em sua essência, destaca a combinação única de destemor e força sobre-humana, que caracteriza a narrativa de Sansão no livro de Juízes. A combinação única de destemor e força sobre-humana enfatiza que Sansão não apenas possuía uma coragem notável, enfrentando desafios e inimigos de maneira audaciosa, mas também estava dotado de uma força extraordinária, que ia além das capacidades humanas comuns. Ao longo da narrativa, vemos Sansão enfrentando adversidades com uma coragem destemida, seja desafiando leões, derrotando soldados filisteus ou escapando de situações perigosas. Essa ousadia é complementada por sua força física extraordinária, evidenciada em episódios como o rompimento das cordas e o carregamento das portas da cidade. Assim, a história de Sansão é marcada pela combinação única desses atributos, destacando-o como um personagem singular, cujas proezas são guiadas tanto pela coragem intrépida, quanto pela força sobre-humana providenciada por Deus, de acordo com a narrativa bíblica em Juízes. Sansão era muito poderoso quando estava sendo usado por Deus. Teve uma vez que ele rasgou um leão de alto a baixo, somente com suas mãos, e o matou. Outra vez, ele feriu 1000 soldados filisteus, usando apenas o osso de um animal morto que tinha no meio do caminho. O Senhor é a minha força, a quem temerei. Salmos 27, 1. Você já notou que os grandes super-heróis das histórias ou desenhos sempre têm algo onde se concentra a sua força? O Homem de Ferro, por exemplo, possui uma armadura motorizada que o faz voar e lhe dá muita força. Thor tem um martelo mágico que o leva a fazer coisas que outro não faria. E você, qual a sua força? Você gostaria de ser fortão, cheio de poderes? E será que o fato de você não ter um superpoder faz de você um perdedor? Claro que não. Sansão era um homem que era muito forte, um herói cabeludo, que não era muito esperto. Não, ele achava que sua força o faria vitorioso em tudo, mas, ao final, descobriu de verdade de onde vinha a força que o fazia vencedor.
Sansão se afastou de Deus e não conseguiu mais fazer as coisas direito. Sansão foi um homem consagrado a Deus. O anjo que havia visitado sua mãe havia dito: seu cabelo nunca deverá ser cortado, e a força do Senhor Deus estará com ele. Uma pessoa consagrada é a mesma coisa que uma pessoa que está sendo separada por Deus para uma missão. Imagine que alegria esta mãe deve ter sentido ao ouvir isso. Ninguém vencia Sansão. Mas, com o passar do tempo, Sansão foi ficando tão impressionado com a força que tinha, e com o poder que exercia, que começou a se achar o cara. Isso não foi bom. Passou a viver fazendo aquilo que bem entendia. Não se importava mais com as orientações de Deus e nem de sua família. E isso foi afastando Sansão de Deus de forma tão intensa que Sansão nem se dava mais conta. Só que, longe de Deus, não dá para viver. Não, para piorar, Sansão resolveu se casar com uma mulher do povo inimigo de Deus, uma mulher filisteia, ou seja, do povo filisteu. Os israelitas e os filisteus eram inimigos, lembra? Sansão, apesar de saber que os filhos de Israel não podiam se casar com mulheres de fora do seu povo, desobedeceu, casou-se e caiu numa grande cilada, pois virou marido de Dalila, uma mulher que fingiu amá-lo. Só que Dalila, sendo sua esposa, enganou Sansão, e ele acabou revelando este seu grande segredo a ela. Depois de saber o que fazia Sansão ser tão forte e nunca perder uma batalha, o povo inimigo, com a ajuda de Dalila, conseguiu cortar o cabelo de Sansão. Com isso, ele acabou sendo preso por seus inimigos, que machucaram muito seus olhos e o maltrataram muito. Que triste isso! Então, Sansão reconheceu seu erro, orou e pediu a Deus desesperadamente que o deixasse vencer seus inimigos, mesmo que ele tivesse que morrer junto com eles. Sansão, então, orou a Deus e pediu mais uma chance. Senhor, lembre-se de mim. Dê-me a sua força novamente. Ele abraçou as colunas e, com enorme esforço, derrubou todo o templo. Os filisteus foram vencidos e mortos junto com Sansão, mas, antes, Sansão descobriu que sua força vinha somente de Deus. Que história surpreendente! Deus fez Sansão forte com o propósito de usá-lo para abençoar o povo israelita. Só que Sansão, em determinado momento, começou a pensar que sempre tinha vitória por causa da sua força física. Ele esqueceu que a sua força vinha de Deus. Sansão abriu mão de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para fazer sua própria vontade, e veja o que aconteceu. Foi envergonhado, e teve que morrer junto com seus inimigos. Porém, o nosso Deus é maravilhoso, e não desiste de nós nunca. Sansão se arrependeu, Deus o perdoou, e o fez vitorioso mais uma vez. Esta história nos ensina que, quando deixamos Deus de lado, nos tornamos fracos, mas, quanto mais perto de Deus estivermos, mais fortes seremos. A nossa força está na nossa fé em Deus. Nossa confiança no Senhor precisa ser grande, e não em nós mesmos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque você sempre cuida de mim, e mostra o melhor caminho. Que eu seja forte por causa da minha fé em Ti, e não por causa da minha própria força. Assim, eu sei que vou vencer os meus problemas. Em nome de Jesus, amém. Até os próximos vídeos, fiquem todos com Deus.